Saudamos a todos neste momento de culto virtual. Que Deus possa abençoar você aí em seu lar, juntamente com os teus familiares. Hoje o culto é em memória. Queremos agradecer a Deus neste culto pelo Danilo Grafunder, pelos seus 79 anos de vida, por todas as bênçãos que Deus derramou no seu viver, agradecer pelo convívio que ele teve com os familiares, irmãos da igreja, e agradecer principalmente porque Deus deu o privilégio de o Danilo ser redimido em Cristo Jesus. Louvemos ao nosso Deus com o hino 251. Sou crente batizado em nome de meu Deus, aos santos fui juntado, ao povo que é dos céus, por graça revestido do Salvador Jesus, por ele fui remido e tenho vida e luz, por graça renascido, gerou-me o meu Senhor, sou filho seu querido, em Cristo Redentor. Inquieta-me o pecado, não devo mais temer, de todo perdoado, não posso perecer. Ó meu Jesus bendito, desejo a te servir, de coração contrito e sempre a te seguir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, todos nós somos errantes diante de Deus, cheios de pecados, falhas, continuamente demonstramos isso em nosso dia a dia. Deus, a sua infinita misericórdia, Ele nos concede o seu perdão. Por isso, confiantes na sua graça, peçamos perdão ao nosso Deus. Eterno Deus, eu pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que o meu bom Deus e Pai tão bem conhece, enquanto eu o conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Confiantes nessa graça de Deus e sabedores de que Ele é perdoador e misericordioso, todos nós temos a certeza desse perdão
E eu comunico que os teus pecados e os meus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De forma responsiva, queremos ler o Salmo de número 91. Conforme está aí na tela, os irmãos podem ler também, quando chegar a sua vez. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Oremos. Todo-Poderoso Deus, Pai eterno, ajuda sempre presente nos momentos de dificuldade e fiel ouvinte às nossas necessidades. Nós, teus imerecidos filhos, chegamos diante de Ti revestidos com a justiça de nosso Salvador Jesus Cristo. Recebe nosso louvor e gratidão pela Tua providência. A Tua misericórdia se renova a cada manhã e o Teu poderoso braço nos protege em cada dia e noite. Te louvamos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queremos acompanhar a leitura do Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 20, versículos 7 ao 13, que está aí na sua tela. Acompanhe a leitura. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciem e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor,
pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Acompanhemos também a leitura de Romanos, capítulo 6 a 14, e também os versículos 22 e 23, que nos diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também queremos acompanhar a leitura do Evangelho, Mateus, capítulo 10, apenas a primeira parte, do versículo 5, e depois os versículos 22 ao 33, que nos diz: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque, em verdade, lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai, o Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé segundo as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Cantemos o hino 317. Com Deus ao meu lado a me fortalecer, nada que eu não possa no mundo fazer. Deus guia os meus passos, me toma da mão, a mente ilumina-lhe da compreensão. Os meus inimigos são dele também, e em todo perigo me guia tão bem, que nada me pode o caminho barrar. Com Deus ao meu lado só posso triunfar. Com Deus ao meu lado não temo aflição, meu nome Ele guarda na palma da mão, jamais esquecendo de ajuda me dar, ao ver a minha alma na fé vacilar. Por isso levanto os meus olhos com fé, a Deus que bondoso mantém-me de pé. Ninguém que esperou no Senhor se enganou, a todo seu braço fiel amparou. Com Deus ao meu lado seguro estarei, ao ser convocado por Cristo meu Rei, perante o seu trono do ajuste final, pois dele obterei a coroa real, que foi para mim reservada nos céus, com todo o tesouro da glória de Deus. Com Deus ao meu lado, com meu Salvador, terei vida infinda e eterno fulgor. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja com todos vocês neste momento de meditação na sua palavra, baseados nos textos bíblicos que foram lidos hoje. Queridos irmãos e irmãs, todo ser humano tem a necessidade de se sentir acolhido, de se sentir abraçado. Neste período de pandemia, muitos estão sofrendo também com isso, por não podermos nos ver regularmente, por não podermos nos abraçar, por não podermos ter um contato mais íntimo e mais próximo com as pessoas. Estamos sofrendo. É uma necessidade que nós temos, principalmente nos momentos de angústia, de dores, nos momentos de aflições, tristezas, nos momentos de luto, nos momentos de sofrimento. Todos nós temos uma figura, uma pessoa que nós recorremos nestes momentos complicados. Qual é a figura que representa consolo e acolhimento em sua vida? Quando nós vemos uma criança chorando por algum motivo, normalmente ela corre para os braços do pai ou para os braços da mãe. É mais ou menos essa a ideia que eu quero passar para vocês. Quem representa o consolo, o acolhimento, quem é que te abraça no momento de dificuldade? Todos nós gostamos de ter um ombro amigo para chorar e para desabafar. Nós, cristãos, além de termos essas figuras, além de termos essas referências, nós também temos um Deus que quer nos consolar, que quer nos abraçar,
Nós temos um Deus que nos oferece o seu ombro para chorar. A vida cristã não é uma vida onde o sofrimento passa longe. Quem pensa assim está se enganando. O sofrimento faz parte da vida de todo ser humano, seja ele um crente em Deus ou não. Por isso, a necessidade de se sentir acolhido também tem a ver com Deus. Além de nos sentirmos acolhidos por pessoas referenciais em nossa vida, nós também necessitamos e gostamos quando nos sentimos acolhidos pelo próprio Deus. A leitura do Antigo Testamento, lida hoje em Jeremias, por exemplo, um profeta que estava extremamente abatido, desanimado com a falta de interesse das pessoas em ouvir a palavra de Deus. Aliás, Jeremias tinha essa personalidade de colocar para fora aquilo que ele estava sentindo, principalmente em relação à lamentação. Temos um livro inteiro de Jeremias nesse sentido, onde Jeremias busca o seu acolhimento. Ele não tinha muitas pessoas com as quais ele podia contar. Jeremias busca esse acolhimento em Deus. Deus ouviu muitas lamentações deste dedicado profeta. Isso significa que ser discípulo de Jesus, isso significa que pertencer ao reino de Deus, significa que ser um filho de Deus também implica em acumular angústias, decepções, principalmente pelo fato de muitas vezes sermos ignorados por pessoas hostis à palavra de Deus, contrárias ao que vem da parte de Deus. No texto do Evangelho de hoje, nós vemos que depois de Jesus escolher os seus 12 apóstolos, ele agora começa a preparar os seus discípulos para uma vida turbulenta por causa do trabalho que eles viriam a realizar em favor do Evangelho. Jesus conversa com seus discípulos sobre os sofrimentos consequentes do anúncio da palavra de Deus. Jesus fala dos sofrimentos que a vida de discipulado impõe àquele que segue a Cristo. Por isso, Jesus ele estimula e também coloca a realidade diante dos 12, para que ninguém perca, ou para que ninguém perdesse as esperanças em Cristo, mesmo diante das tribulações que estavam para vir. Jesus quer deixar claro que, embora o sofrimento fizesse parte daquele momento, daquele trabalho, era a melhor escolha que eles tinham feito, era seguir a Cristo. Por isso Jesus se coloca na posição de protetor. Os 12 discípulos olharam para Cristo e viram em Cristo esta referência, esta figura de proteção. Os discípulos encontraram em Cristo este ombro acolhedor, o ombro amigo que consola. E lá no texto Jesus diz: olha, eles me chamam de Beelzebu, muito mais para quem é da casa de Beelzebu, imagina o que eles vão falar de vocês. Aí Jesus diz no versículo 26 e 27, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Esse é um fato bem interessante, porque em alguns momentos Jesus disse para não revelar algumas coisas, porque ainda não era chegada a hora. Aqui, Jesus manda falar. Jesus diz, agora não tem mais nada a esconder. Tudo está
revelado. Proclamem dos telhados, ou seja, falem para todos. O trabalho dos discípulos é justamente testemunhar o que Jesus diz, o que Jesus ensinou. E diferente de muitas religiões pagãs, o Evangelho não é algo que deva ser escondido, mas o Evangelho é algo para ser revelado a todos os homens. Talvez em outras palavras, Jesus está dizendo: cristãos, deem a cara para bater. Falem de mim sem medo, porque eu estou com vocês. Aí lá no versículo 28, Jesus diz algo muito interessante. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós não devemos ter medo de mostrar a nossa cara, não devemos ter medo de confessar o nome de Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Pelo contrário, nós precisamos ter medo daquilo que nos leva ao inferno. Nós não precisamos ter medo de seguir a Cristo, mas precisamos nos afastar daquilo que nos leva para longe do seu acolhimento, da sua graça e do seu amor. Em Cristo nós encontramos a água pura que mata a nossa sede espiritual. Em Cristo nós temos a plena comunhão com Deus. Nós também fomos feitos discípulos de Cristo na ocasião do nosso batismo. E a mesma proteção que os 12 apóstolos tiveram de Jesus também é dada e concedida a nós, cristãos de hoje, igreja de hoje. Cristo sempre irá proteger a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus também nos escolheu para testemunhar o seu amor e nós não precisamos ter medo. Deus nos escolheu para mostrarmos a nossa cara, para fazer as suas obras conhecidas entre as nações. Revelar a obra de Cristo, colocar à luz aquilo que Jesus fez é a nossa missão. Essa missão implica sofrimento, mas o nosso consolo e a nossa alegria é saber que Cristo está fazendo esta obra junto de nós. E Cristo nos protege. Nenhum fio de cabelo de nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Olha o que Jesus disse no texto de hoje: o Mestre conhece os seus discípulos, o Mestre conhece as nossas fraquezas, também as nossas virtudes. O Mestre sabe das nossas limitações. E Ele nos prepara, nos anima e nos envia para a ação diante da nossa missão. Além disso, Jesus também é aquele amigo do peito em que podemos confiar. O nosso trabalho será difícil, o nosso trabalho é difícil, mas Jesus também é aquele que nos abraça no momento de dificuldade e nos anima. Jesus chora com a gente. Como não confiar neste Jesus? Como não amar este Cristo que nos acolheu no nosso pecado, que morreu em nosso lugar e que ressuscitou para derrotar os nossos inimigos, principalmente a morte, o pecado e o diabo. De fato, nós não estamos acima do nosso Mestre, nem podemos estar, mas nós agimos e vivemos sob a proteção, a graça e o amor do nosso Mestre. Que Deus permita sermos bons discípulos de Cristo, que nós vivamos no seu amor e na sua graça,
Diante disso, eu também gostaria de lembrar a vocês o texto que nós lemos hoje na carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo diz: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja como o apóstolo Paulo nos coloca diante da graça de Cristo, diante da nova vida que nós temos em Cristo. O mundo pecador, ele se sente desconfortável diante da graça de Cristo, mas um discípulo de Cristo não. O discípulo de Cristo se sente confortado na graça. Pois um discípulo de Cristo não serve o pecado como o mundo faz, mas o discípulo de Cristo serve aquilo que é o propósito da igreja, que é a proclamação do Evangelho e o amor uns pelos outros. A alegria da salvação é muito maior do que qualquer outro sofrimento. E é muito bom quando nós sabemos que um irmão partiu na fé. Por isso também gostaria de fazer ou de dirigir uma palavra a todos os familiares do nosso irmão Danilo, que vocês tenham a plena certeza de que Jesus acolheu o seu servo na sua graça. Essa é a nossa maior motivação para servirmos a Deus. Saber que Ele venceu tudo por nós e que o nosso trabalho pelo seu reino não é em vão. Deus não abandona os seus. Ele nos dá o seu ombro. Ele chora conosco. Ele nos dá a sua mão. Ele nos dá forças para continuarmos vivendo. Quando chegar a nossa hora, também Deus nos acolherá. E no momento final, Jesus nos recolherá para a vida eterna por sua graça, para vivermos uma vida que só Ele pode nos dar, uma vida que Ele está nos preparando na eternidade. Portanto, queridos discípulos de Jesus, confiem em Deus e vivam em Cristo, hoje e sempre. Amém. Neste período onde nossas atividades estão reduzidas, os irmãos poderão ofertar através dos cultos presenciais, também na secretaria, por transferência online, depósito bancário, tudo isso conforme os dados que estão em sua tela. Nós também queremos lembrar as servas que as ofertas das sacolinhas serão recolhidas nos cultos de julho. As irmãs provavelmente estarão recebendo uma carta explicando como será todo esse processo, ok? E qualquer dúvida, vocês podem também entrar em contato com a nossa secretária ou com a presidente do Departamento das Servas. Nós cantamos o hino 285. Venha, lume a treve mal com tua luz. Mesmo que aflitos, somos benditos só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida se a ti olharmos
a salvo estamos da própria morte. Aleluia. Em Ti confiamos, refúgio achamos, em Tua graça que nos enlaça, agora e sempre. Aleluia. Contigo estamos, não receamos, mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, Teu amor é perenal. Assim Te honramos, glorificamos, Teu nome santo com nosso canto, em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em Ti teremos, aleluia. Queremos nesse momento fazer a nossa oração. De modo especial, queremos lembrar os familiares do seu Danilo Grafunder, também agradecer pela vida dele. Danilo Grafunder, que nasceu no dia 27 de dezembro de 1940 em Santa Rosa, era filho de Heimbert e Gertrudes Grafunder, foi casado com a Ivanir de Sales Grafunder por 53 anos. Esse casamento que foi abençoado com 2 filhos e uma filha. A Simone, casada com o Christian, também o Daniel, casado com a Ângela, e o Tiago, casado com a Helenice. Eles também foram abençoados com 5 netos. E o seu Danilo Grafunder atingiu a idade de 79 anos, 5 meses e 20 dias, e vindo a falecer no dia 16 de junho, aqui em Santa Rosa, às 4h30 da manhã, devido ao câncer, cujo ele já estava lutando contra ele há mais ou menos 2 anos. A família também agradece aos pastores, amigos e a todos que auxiliaram nos momentos difíceis, bem como a todos que também estão assim trazendo palavras de consolo. Além da família do seu Danilo, nós queremos colocar em nossa oração o Joselito Bus e também o Walter Popper, que estão em tratamento de saúde. Oramos para que Deus também esteja com eles. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós Te louvamos e Te agradecemos, pois Tu és um Deus que cuida dos seus, um Deus que nos ampara, que nos consola e que, acima de tudo, é o nosso melhor amigo, que nos dá o ombro para chorar, a fim de que, nas tribulações e sofrimentos deste mundo, também tenhamos esta necessidade preenchida, pois Tu és o Deus que nos traz paz, força e ânimo para continuarmos, mesmo diante das tribulações que nos sobrevêm. Amado Deus, que nós possamos enxergar a nossa vida através da ação do Teu Espírito Santo em nós, para que possamos também ver quantas bênçãos Tu derramas sobre cada um de nós. Por isso Te agradecemos pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo sustento e por tudo que nós temos. Amado Pai, também Te agradecemos por Tua palavra, pelos Teus sacramentos, que nos trazem perdão e confiança, para que assim possamos também vislumbrar todos os dias a vida eterna que há de vir. Te pedimos o Teu cuidado, para que no nosso dia a dia não nos falte nada, bem como também na nossa vida espiritual, que o Teu Santo Espírito possa nos conservar sempre na verdadeira fé. Te pedimos e intercedemos também por estes nossos irmãos que sofrem. Esteja, ó Deus, com o Joselito Bus e a sua família, que ele possa também saber da Tua companhia no seu tratamento, que Tu possas conceder forças para ele enfrentar esta situação. Do mesmo modo, esteja com o Walter Popper,
que também enfrenta tratamento de saúde, esteja com ele e todos os seus familiares, dando apoio, dando paz, dando forças. E também esteja com os familiares do seu Danilo Grafunder, que faleceu nesta última semana. Que tu possas, assim, ó Deus, trazer sempre aos seus corações a verdadeira paz e a certeza da ressurreição, a certeza do reencontro e a certeza que Ele está contigo na vida eterna, desfrutando das glórias celestiais. Ele que descansou do seu sofrimento neste mundo. Amado Deus, te agradecemos pela vida que tu concedeste a Ele, principalmente pela graça do batismo e por assim tu tornares Ele um discípulo, um filho teu, redimido pela obra de Cristo. Que Ele esteja acolhido em tuas mãos, em teus braços. Amado Pai, também oramos pelo nosso mundo, continue olhando com misericórdia por nós, principalmente neste período de pandemia. Esteja com todos os governantes, com todas as autoridades, esteja também com a tua santa igreja cristã no mundo e que a uma só voz possamos continuar fazendo o teu trabalho, sem termos vergonha da nossa cristandade, da nossa fé, bem como também sem termos medo de proclamar o teu evangelho. Que assim o teu Espírito Santo nos motive todos os dias a continuar anunciando o teu amor a todas as pessoas. Tudo isto nós elevamos a ti, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus. Chamo o colega pastor Ivaldo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queremos lembrar os nossos irmãos, a nossa agenda. Os nossos cultos presenciais estão acontecendo nas quartas-feiras, às 14h30 para os idosos, também aos sábados, às 19h30, e nos domingos, às 9h e também às 19h30. Lembrando que ainda não é possível realizarmos cultos no bairro Glória, os irmãos que lá participam deverão fazer a sua inscrição e participar nos cultos aqui no centro, ok? E no Facebook, os devocionais, nas quintas-feiras, às 20h, a escolinha dominical, aos sábados, 14h30, e também aos sábados, os nossos cultos virtuais, às 19h30. Queremos também lembrar os nossos irmãos algumas atividades especiais. A primeira atividade é relacionada às crianças. O Departamento de Escola Dominical está organizando uma atividade no estilo drive-thru, que você vem de carro para buscar o material e depois as crianças devolvem, né? Então, nós vamos fazer isso no próximo sábado, entre as 14h e 15h. Ok? Então, vocês crianças, vocês pais, lembrem, no próximo sábado, entre o horário das 14h e 15h, as professoras de escola dominical estarão aqui na comunidade e vocês poderão vir ali pelo estacionamento, pegar a atividade e assim seguir aos seus lares. Uma atividade bem especial, uma história muito bonita, para as crianças aproveitarem e também crescerem na palavra de Deus. Uma outra atividade para a comunidade em geral
nós queremos lembrar que no próximo mês nós estaremos celebrando a festa da colheita aqui nos nossos cultos, dia 11 e dia 12 de julho, bem como também pelo culto virtual. Nós não queremos deixar de fazer essa programação e assim também teremos momentos especiais enfatizando a gratidão ao nosso Deus, aquilo que nós recebemos de Deus, nós também agradecemos e assim também agradecendo nós ofertamos daquilo que nós temos, tanto para a nossa vida diária, quanto também para o próprio reino de Deus. É isso, uma boa noite e que todos tenham assim também uma abençoada semana.